Oi, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Bom dia, feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Márcia, Ninha, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então, que essa seja a melhor semana das nossas vidas até então, que seja uma segunda-feira, uma semana de paz, de alegria, de amor, de compaixão, de misericórdia, de bondade, que seja um dia, uma semana de favor do Senhor, nos encontra a cada respirar nosso, em nome de Jesus, queridos, que algo muito bom aconteça na nossa vida hoje e nessa semana também. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma passagem que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. Então, nós vamos ver essa passagem onde Jesus encontra Zaqueu. E antes também, logo após a nossa oração, queridos, vamos declarar o Salmo 91 sobre a nossa semana. Tá bom, querida? Essa semana já declarando por fé, muito abençoada, com muitas alegrias para todos nós. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia, Rômio. Bom dia, César. Bom dia, Aurora. Bom dia, Ela, Angélica. Bom dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Queremos entregar esse dia, essa semana em suas mãos e dizer que nós descansamos, Pai, na certeza de que o Senhor nos cuida, protege, blinda e guarda. Obrigada, Pai, por abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre. Ajude-nos a entender a cada dia, Pai, que há um propósito, há uma razão, há um tempo para todas as coisas, Pai. E nós descansamos nessa palavra maravilhosa do Senhor. Paizinho, nós também recebemos a sua palavra no nosso coração, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Paizinho, nós declaramos por fé que essa já é a melhor semana, o melhor dia da nossa vida até esse presente momento, porque nós acreditamos, Pai, que o melhor sempre está por vir. A sua glória, ela vem degrau por degrau. E nós nos alegramos nessa maravilha da sua palavra, nessa verdade completa e absoluta. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é aquele que nos protege, blinda e guarda. Continue, Pai, protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Pai, nós agradecemos também por essa oportunidade única que esse dia chamado hoje, essa página em branco, ajude-nos, Pai, a deixarmos para trás o que verdadeiramente precisamos deixar para trás. Ajude-nos, Pai, para esquecermos das coisas que se foram e avançarmos, Pai, para as coisas que estão adiante de nós, Pai. Também nessa página em branco, Pai, que a gente se arrependa das coisas que precisamos nos arrepender, que a gente se alegre e avance com as coisas que a gente precisa se alegrar e avançar. Perdoe-nos pelas nossas falhas, pelas vezes que nós erramos, falhamos, falamos e fazemos coisas que não devemos falar e fazer. Senhor, ajude-nos a estarmos sempre atentos, Pai, prestando atenção a tudo que o Senhor está falando. Ajude-nos, Pai, a eliminarmos as inúmeras distrações que vêm todos os dias para nos afastar do nosso relacionamento com o Senhor. E ajude-nos, Pai, a cada dia a ficarmos mais e mais próximos do Senhor, Pai. Que esse seja um dia onde a gente vai te buscar mais, onde a gente vai eliminar as distrações, onde a gente vai se comunicar mais com o Senhor e ouvir mais o que o Senhor está falando no nosso coração. Ajude-nos, Pai, a andarmos conforme a sua palavra, andarmos em amor, em perdão, em misericórdia, bondade, em compaixão, Pai. Nós cremos que esse é um dia especial, Pai, porque não haverá outro dia 3 de novembro de 2025. E ajude-nos, Pai, a aproveitarmos e desfrutarmos desse dia, assim como aproveitarmos e desfrutarmos da nossa jornada chamada vida. Obrigada por se fazer presente. Obrigada por estar sempre conosco. Obrigada, Pai, por nunca
soltar a nossa mão. Obrigada por nunca nos deixar ou abandonar. Obrigada por ser a nossa companhia constante, o nosso fôlego constante. Obrigada por ser a nossa vida. Sem Ti, nós nada somos. O Senhor, Pai, é bem-vindo em tudo aquilo que fazemos. O Senhor é bem-vindo em cada respirar nosso. O Senhor é bem-vindo no nosso coração, em tudo aquilo que vamos fazer. Nós Te amamos, Pai. Ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas, acima de tudo, o som que sai do nosso coração. Nós Te amamos, Te louvamos e Te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Queridos, tudo bem? Amém, Aninha, Wanda, Felipe, Dálida, Aninha, amém, amém, Rosângela. Queridos, como a Aninha escreveu aqui, vamos declarar Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Já está feito, queridos. Alegremos e exultemos nesse dia. Vamos, queridos, como eu falei agora, um pouquinho antes da oração, declarar o Salmo 91 sobre o nosso dia, sobre a nossa semana. Nós sabemos que a palavra de Deus ela tem muito poder. Ela vai à nossa frente, transformando situações, abrindo portas, abrindo um caminho onde parecia não haver um caminho. Esse é o nosso Deus, queridos. Não existe impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer por cada um de nós. Mantenha a sua alegria ativada, mantenha-se olhando para o Senhor, porque nada é impossível para Ele. Vamos lá, queridos. Salmo 91. Se você puder declarar aí junto cada palavra, você declara em voz alta, senão você declara com a mente, onde você está. Mas é importante a gente declarar o Salmo 91 sobre o nosso dia, sobre a nossa semana e sobre a nossa vida, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Vamos lá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, queridos, a cada respirar nosso. Ele que nos cuida, nos protege a todo momento e a todo instante. Então eleve a sua expectativa, fique pertinho do Senhor. Não se distraia, queridos, não se distraia. Continue aí firme no Senhor, queridos, firme, ouvindo a palavra de Deus, orando, meditando nas Sagradas Escrituras, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Não existe impossível para Deus, queridos, não existe. Então,
Fica firme, seja lá o que você está passando aí de repente você está passando por um desafio grande, por uma dor, por um luto, uma tristeza, uma angústia, ansiedade, uma decepção, uma traição. De repente você pode estar passando por alguma situação que você fala, meu Deus do céu, Senhor, e você está aí muito triste, de repente você está aí agora deitada, embrulhadinho no cobertor. Querido, saiba que Deus está aí com você também. Saiba que Deus transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria, que não há nada que Deus não possa fazer. E Deus nos quer bem, queridos. Deus nos quer bem, Deus quer nos ver bem. Ele é nosso Pai. E Ele tem o melhor para cada um de nós, queridos. Então, não fique nessa situação, mas se levante em alegria, se levante em paz, se levante firmado no Senhor. Vá buscar refúgio no Senhor. Vá buscar refúgio na palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus que muda, transforma tudo. Ela vai entrando cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, que a gente lê os versículos, que a gente permite que os versículos entrem no nosso coração, nas nossas células, em todas as nossas entranhas, queridos. Ela simplesmente vem e vai transformando tudo, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então não negligencie o seu tempo com o Senhor, não negligencie a sua palavra com Deus. A palavra de Deus, busque e busque firme, queridos. E nós vamos ver hoje aqui nessa passagem, Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10, o amor de Jesus, queridos, que o amor de Jesus, ele é pessoal, ele é direto e ele é transformador. E Jesus quer que você tenha um relacionamento assim com ele também, pessoal, direto e transformador, porque assim é o amor dele para cada um de nós. Amor esse, queridos, que está disponível para todos aqueles que abrem o coração para Jesus. Ele bate na porta, ele busca cada um de nós, mas nós, assim como ele faz um convite, nós também devemos aceitar esse convite e abrir a porta do nosso coração para ele, abrir o nosso coração para que Jesus entre e faça toda a transformação. E nós vamos ver nessa passagem hoje. Vamos lá, Lucas, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. É o versículo 10. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, 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 queridos. Louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Note aqui, queridos, que o amor de Jesus, como eu falei agora há pouco, ele é pessoal, direto e transformador. Jesus nos transforma completamente, queridos, esse amor incondicional de Jesus. Note que Zaqueu, Zaqueu, queridos, era um homem rico. A Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem rico e ainda assim ele tinha um vazio dentro dele, porque somente Jesus pode nos preencher, queridos. Não adianta a gente buscar em outras coisas aquilo que nós só encontramos em Jesus. Jesus nos preenche completamente, absolutamente, queridos, em toda e qualquer circunstância. Veja, Zaqueu, sendo esse homem rico, ele tinha um vazio dentro dele e ele queria ver quem Jesus era. Ele ouviu falar sobre Jesus e ele queria ver quem
Jesus era. Então nós precisamos ouvir falar sobre Jesus, queridos, e também para ouvir falar sobre Jesus, as pessoas precisam falar sobre Jesus. Pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não apenas falar e também ser. Que as pessoas olham e falam, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. É o brilho de Jesus. São oportunidades para que a gente fale do amor de Jesus. Então, queridos, a gente precisa falar sobre Jesus para que as pessoas ouçam sobre Jesus, não é verdade? E aqui Zaqueu claramente já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele, com esse vazio dentro dele, ficou curioso para saber quem Jesus era. Ele não se deu por vencido, queridos. Veja que ele persistiu para saber quem Jesus era, porque a Bíblia nos diz que ele era de baixa estatura. Ele ali onde ele estava tinha uma multidão, ele queria ver Jesus, mas ele ali, daquela forma, ele não ia conseguir ver Jesus. Note que a vida com Jesus exige persistência, queridos, porque ele persistiu, ele não desistiu. Não é porque ele olhou e falou assim, não vou conseguir ver Jesus, que ele deixou para lá. Não, ele persistiu. Ele buscou uma árvore, uma figueira, ele subiu naquela figueira porque ele queria ver Jesus. E Jesus, queridos, ele não se deixa levar pela opinião, pelo julgamento dos outros, tá? Mas sim, ele se move por compaixão, se move por amor, se move por bondade, misericórdia. O que seríamos de nós, queridos? Não fosse o amor, a bondade, a misericórdia de Jesus, estaríamos completamente perdidos. Mas, que bom, glória a Deus, que Jesus, né, queridos, que Jesus... Opa, desculpa, meu fone prendeu aqui. Graças a Deus, glória a Deus, que Jesus, né, queridos, é quem Ele é, que não desiste de nós, que vem, sim, querendo falar conosco. E o desejo de ver, a gente precisa entender que quando o nosso desejo, queridos, de ver Jesus, de ter encontro com Jesus, é maior do que o medo, que o julgamento, o milagre começa. Veja, aqui as pessoas já estavam olhando para ele ali, falando para Zaqueu, que Zaqueu era um pecador. Mas veja que a Bíblia nos diz, né? Ali, quando Jesus estava lá, entrou em Jericó, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele persistiu, como a gente falou agora há pouco. Quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, na árvore onde Zaqueu estava, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus, queridos, surpreende a todos. Ele usa, a gente sabe que existe esse versículo na Bíblia, a gente fala bastante sobre ele na live, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias, os sábios, aqueles que pensam que sabem de tudo, que estão ali olhando, julgando as outras pessoas. Mas Jesus está vendo o coração, Jesus está vendo além, Jesus está vendo a vontade da pessoa de buscar a Ele, queridos. E veja que aqui ele falou, Zaqueu, desça depressa. Depressa é depressa, queridos. Quero ficar em sua casa hoje. Veja, queridos, esse convite de Jesus. Jesus já falou para ele, eu quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu poderia ter dito para ele, não vai ficar na minha casa. Não sei nem quem é você. Não conheço você. Que história é essa de você querer ficar na minha casa? Isso quer dizer que é a mesma coisa quando Jesus está ali batendo na porta do coração e a pessoa falando, eu não sei nem quem é você, sai daqui. Não quero saber aqui de Jesus, não quero nem ouvir falar de Jesus. Não, lá vem você com essa história de Jesus. Não, Jesus, sai daqui. Eu ouvi dizer que Jesus está batendo na porta do meu coração, que Jesus quer entrar na minha vida, que Jesus quer entrar no meu barco. Não, que história é essa de Jesus? Não, vou ficar aqui na minha vida miserável como tá. Não, vou ficar aqui na minha vida infeliz como tá. Não, vou ficar aqui acreditando em coisas que eu não devo acreditar. Não quero saber. É a mesma coisa, queridos. A mesma coisa. Jesus está ali batendo na porta do nosso coração. Ele vai dizer pra gente, eu quero ficar na sua casa hoje, eu quero entrar no seu coração, eu quero ficar com você, eu quero entrar na sua vida. Agora, veja que Zaqueu, ele desceu depressa, né? Quando Jesus falou para ele, ele falou, né? Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu desceu rapidamente
e recebeu com alegria. Então, quando o convite de Jesus veio, quando ele olhou certeiro nesse amor pessoal, porque eu tinha ali uma multidão, mas Jesus olhou para ele, era ele. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então, queridos, que a gente ouve a palavra de vida, a palavra de salvação que Jesus diz pra gente: meu filho, minha filha, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua vida hoje, fazer toda essa transformação. Vai ser depressa. Vai ser depressa, porque a gente vai dizer depressa para ele: sim, Jesus, eu quero, Senhor. A gente também vai receber Jesus com alegria, porque quando Jesus entra na nossa vida, queridos, ele nos enche de alegria, de paz, de amor, porque Jesus é a fonte de todas as coisas, queridos. E começou, né, como eu falei agora há pouco, com o desejo de ver, de conhecer a Jesus, de Zaqueu, né? Porque quando esse desejo de ver Jesus é maior do que o medo, do julgamento, do pavor, ou o que vai acontecer se eu conhecer Jesus? Ele vai olhar o que eu fiz, ele vai saber do meu erro, ele vai saber dos meus erros, ele vai saber das minhas falhas. Então, não, deixa eu ficar aqui quietinho, não. O milagre começa quando a gente dá esse passo. Quando a vontade de ver Jesus, quando a vontade de conhecer Jesus é maior do que o medo do julgamento, do que o medo de que vai acontecer. A gente simplesmente decide acreditar. Dá esse passo em direção a Jesus e Jesus vai entrar na nossa vida e vai transformar todas as coisas, queridos. Então se alegre, porque o amor de Jesus, ele é pessoal. Ele está aí com você, batendo na porta do seu coração. Permita com que ele entre e faça uma alegria completa na sua vida. E vamos lá. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Veja só, queridas, como que a gente aprende com Jesus, né? Porque Jesus fez aquilo que precisava ter sido feito. Ele queria alcançar Zaqueu e alcançou. Agora veja que as pessoas estavam vendo isso e começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aqui a gente observa, queridos, que Jesus, ele não se move pela opinião dos outros, por julgamento, pelo passado. Ele não olha o passado, mas ele já está ali vendo o nosso coração e vendo a transformação, vendo quem nós vamos ser, sabendo que ele vai entrar e vai transformar tudo na nossa vida. Exatamente como foi aqui na casa de Zaqueu. Um convite de Jesus para estar com Zaqueu mudou toda a vida de Zaqueu. E é isso que acontece na nossa vida também, queridos. O encontro com Jesus muda toda a nossa vida para sempre. Um encontro verdadeiro com Jesus muda a nossa vida para todo sempre. Então você vai buscar Jesus. Veja que aqui Zaqueu persistiu, ele ouviu falar de Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Ele foi até lá, não se deixou vencer, porque a baixa estatura eu não vou ver Jesus. Não, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar mais, eu vou subir numa árvore, eu vou ficar ali esperando ele passar. E Jesus surpreendeu Zaqueu, dizendo que ia jantar. Ela falou para ele: desça depressa, vem rápido, desce depressa. Eu vou ficar na sua casa hoje. Então, queridos, note que a gente também dá o nosso passo em direção a Jesus. Jesus está batendo na porta do nosso coração, mas esse passo de ouvir, abrir a porta e permitir que ele entre é nosso. A gente permitir, aceitar o convite que Jesus nos faz todos os dias está nas nossas mãos. Então, viver as maravilhas do Senhor está nas nossas mãos. Permitir que Jesus entre e tenha um relacionamento pessoal conosco e transforme toda a nossa vida. E a gente vai conhecendo Jesus através das Sagradas Escrituras, através de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E não como a Bíblia nos diz, um versículo onde Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus para que Ele mesmo se revele para a gente, para que a gente leia um versículo, a palavra de Deus que é viva, ela entra no nosso coração
muda toda a nossa vida, transforma ali alguma coisa que a gente estava achando que era daquele jeito. E de repente, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, opa, peraí, não é bem assim, não é dessa forma. E a gente encontra, enquanto vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai ministrando o nosso coração, o Espírito Santo vai revelando a palavra de Deus pra gente. Então note que tudo vem da nossa inclinação para Jesus, da nossa vontade de querer viver esse relacionamento com o Senhor. E aí ele disse que estava dando metade dos bens aos pobres e que se ele extorquiu alguma coisa de alguém, que ele ia devolver 4 vezes mais. Ou seja, houve transformação imediata na vida de Zaqueu. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Zaqueu estava ali perdido, fazendo coisas, distorcendo negócios, extorquindo das outras pessoas, assim como está dizendo aqui. Mas ele não apenas fez uma doação generosa de seus bens, como ele devolveu para as pessoas que ele extorquiu 4 vezes mais. E houve uma transformação. Por que houve salvação e transformação, queridos? Porque o coração dele foi mudado. Ele passou a enxergar coisas de uma maneira diferente. Ele estava vivendo ali naquela cegueira completa espiritual, olhando para o próprio umbigo, vivendo a própria vida. Mas quando Jesus entrou na vida dele, é como se as vendas dos olhos tivessem caído. Ele passou a enxergar as coisas, ele passou a multiplicar, compartilhar, dividir. E ele entendeu que ele estava extorquindo das pessoas, então ele disse que devolveria 4 vezes mais das pessoas que ele extorquiu. Então houve salvação porque houve um coração transformado, queridos. Então que a gente também se deixe transformar por esse amor único e inigualável de Jesus. Assim como nessa passagem de hoje, tem muitos outros pontos aqui que a gente pode destacar nessa passagem, mas essas foram as palavras do dia, essas foram as palavras para a gente refletir sobre elas. A Bíblia nos diz que a gente vai buscar Deus e a gente vai encontrar quando a gente buscar Deus de todo o nosso coração. Então Deus aqui já tinha visto a intenção de Zaqueu de buscar a Ele, de conhecer Ele, de ter um relacionamento com Ele, queridos. Então isso já é buscar, a gente já se inclina, já dá esse passo em direção a Ele. Tá bom, queridos? Então hoje é o dia. O dia é o hoje, o momento é agora, de você abrir o seu coração e permitir que Jesus entre e transforme toda a sua vida. E de repente você vivia numa caminhada com Jesus, numa jornada com Ele, e algo aconteceu, e você terceirizou, jogou a culpa para Jesus, e de repente algo aconteceu. Às vezes foi uma coisa que você recebeu, e você vinha orando muito por isso, e isso aconteceu na sua vida, e a primeira coisa que você fez foi virar as costas para o abençoador. Foi virar as costas para o Senhor Jesus. Mas note, queridos, que Jesus é tão misericordioso que Ele não está julgando isso. Assim como na passagem que a gente viu hoje. Mesmo que todos estejam olhando nesse momento, se você passou por isso, por estar passando, e falando, olha lá, aquele pecador fez isso, fez aquilo, estão ali com uma vida cheia de acusação. Note que ainda assim Jesus te enxerga, Ele te vê quando ninguém mais está te vendo, e Ele quer ter um relacionamento amoroso, um relacionamento pessoal e de muito amor com você. O amor verdadeiro de Jesus, que só Ele tem. O amor na mais perfeita tradução, que é o amor ágape, que é o amor que Jesus tem por nós. Que é um amor livre de julgamentos, livre de condenação, mas é um amor transformador, um amor de misericórdia, um amor de compaixão. E se você está aí passando por isso e de repente você soltou a mão de Jesus, saiba que Jesus nunca soltou a sua mão. Jesus está aí com você, segurando a sua mão, e você pode agora mesmo segurar a mão de Jesus de volta. E você pode dizer para Ele, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha vida, no meu coração. Me desculpa, me perdoe pelas minhas falhas, pelo momento que eu virei as costas para o Senhor, pelo momento que eu me afastei do Senhor, pelo momento que eu realmente, eu não sei em que momento que isso se partiu, mas hoje é o dia de ter novamente uma restauração completa. E o Senhor passa um bálsamo no seu coração, passa um bálsamo em toda a sua vida. Esse é o dia, queridos. Esse é o momento para você se abrir, para ter
essa intimidade com Jesus. Tenha você o seu relacionamento com Ele, queridos. Jesus é a fonte de todas as coisas, queridos. Nós não somos nada sem Ele. Nós ficamos nesse vazio, num vazio, vagando por aí, achando que as coisas que nos preenchem são coisas. E aí tem gente que compra e continua com aquele vazio. Que tem e continua com aquele vazio. Que faz e continua com aquele vazio. Vazio esse, que só pode ser preenchido por Ele, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que nos ama de forma única, incondicional. Aquele que tem o amor perfeito. Aquele que nos enxerga e nos vê no meio da multidão. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Jesus, declare o seu amor para Jesus aí mesmo onde você está. Diga, Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é bem-vindo no meu coração, na minha vida, no meu lar, em tudo que eu vou fazer. Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser transformada pelo Senhor. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma única, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Que vocês tenham todos uma semana muito abençoada, alegre, com muita paz, com Jesus no coração. E nos vemos amanhã, queridos, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui ao vivo no Instagram agora. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada, que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, vigorosamente. Deus os abençoe, Deus te abençoe, Rosângela, César, Ana, amém, Márcia, Vânia, amém, César, Andréia, amém, Rosângela, Luzia, tudo bom, amiga, Joelma, amém, Joelma, obrigada, Deus te abençoe. Amém, Ana, querida, obrigada, receba com alegria, em nome de Jesus. Ed, amém, queridos. Querido Ed, que a sua saúde seja completamente restaurada, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que seus órgãos sejam revitalizados, restaurados, seus músculos, células, articulações. Que você seja completamente restaurado, em nome de Jesus. Assim é, queridos. Amém, César. Pode ter certeza que ele vai falar, busque com todo o seu coração e você vai encontrar. Amém, Joema, Paulo. Bom dia também, querida, Deus te abençoe. Amém, Joema. Agnaldo, Jadson, Tereza, Diogo, Aparecido, Aliandra, Edna, Marília, Rogério, Diogo, Valdete, Ivani. Obrigada, minha querida, por colocar os versículos aqui. Cris, Vani, Evaldo, Kelly, Anderson, Lia, Jussara, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Renan, Simone, Felipe, Wanda, Ágrape, Marcela, Daniel, Nena, Salvos Nicks, Missionários PR, Whitson, Sabrina, Romeu, André e todos vocês que estiveram aqui, queridos, obrigada. Que Deus os abençoe grandemente. Nunca se esqueça que Jesus te ama, Ele está bem aí com você. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus.